Como nós estamos falando no último vídeo, vamos continuar a nossa reflexão, o nosso aprendizado de como realizar um culto dominical. Geralmente, num culto dominical, você que irá dirigir o culto, você então tem que ter um alinhamento com o pastor da igreja, se você não for, com a equipe que irá louvar ou as pessoas que serão convidadas para louvar e deixar elas anunciadas brevemente. Iniciaremos então um culto público. Se inicia geralmente com uma oração, uma saudação seguida de uma oração. Então você já tem que começar saudando esse público presente, saudando as pessoas que vão cultuar a Deus de maneira firme, de maneira alegre, de maneira emocionante, de maneira que você demonstre convicção da sua adoração a Deus. Também é bom que nós esteja incentivando o povo de maneira positiva a estar oferecendo o seu melhor. Mas nós precisamos trazer palavras que não sejam pesadas ao povo, né? Eu comecei muito cedo no ministério e comecei desde muito novo dirigindo culto público, culto de crianças, culto de jovens. E quando você começa muito cedo, lá com seus 12 anos, 13, 14, certamente você irá ter muitos erros, muitas falhas. Mas se você tiver alguém do seu lado, se você tiver humildade para aprender dessa pessoa que irá te orientando, você irá crescer muito. Então, eu cometi já erros que eu quero falar aqui para vocês não cometerem. Por exemplo, começar o culto de maneira... muitas vezes você vai ter que começar o culto você com o coração triste. Aconteceu algo ruim durante aquele dia. Como você está indo cultuar a Deus, você não pode falar assim, olha, porque aconteceu algo ruim, eu não vou cultuar, eu não vou dirigir o culto, coloca outro no meu lugar. Não, isso daí é os desafios do ministério. Mas você adora a Deus acima de qualquer outra coisa. Então, nesse momento, você precisa ir e com um passo de fé, de coragem, de ousadia, você colocar sua confiança totalmente no Senhor. E você iniciar aquele culto de maneira muito convicta da vitória, muito convicta da palavra. Mas o que não fazer, Samuel, de coisas pejorativas, de coisas que sejam ruins. Por exemplo, você iniciar o culto falando assim, olha, quando você estava no mundo, você ficava a noite inteira no carnaval, a noite inteira na balada, e agora você não quer ficar de pé para louvar a Deus? Vamos, meu irmão, fica de pé. E às vezes tem pessoas que realmente querem ficar sentado por pirraça. Outros querem ficar sentados porque eles não concordam com o dirigente do culto. Ou outros querem ficar sentados porque estão muito tristes, angustiados ou cansados fisicamente. É neste momento que você precisa, então, usar da maturidade emocional e não ter um julgamento antecipado. Se pudéssemos não antecipar um julgamento, é claro, e você trazer motivos para essa pessoa ou para essas pessoas cansadas, tristes ou que não queiram ficar em pé de maneira pirracenta, você vai lidar com tudo quanto é tipo de público, mas você trazer motivos para ela ficar de pé indiretamente. Por exemplo, você falar assim, irmãos, nós iremos nos colocar de pés e com um coral, como um só corpo, nós iremos oferecer o nosso melhor a Deus. E Deus irá receber. E a glória de Deus irá se manifestar aqui. Então essas pessoas elas vão ficar de pé por causa do conjunto, por causa da gratidão. Você já agradeceu a Deus por esse dia? Certamente sim, mas eu quero te convidar para que juntos nós possamos agradecer ao Senhor. Então você começa a trazer palavras que sejam palavras que vai trazer harmonia no conjunto do culto. Por exemplo, se você abrir um culto e você precisa orar, você conduz essa oração, se você for orar em pé com a sua igreja, conduz essa oração focada no culto. Se você está
em uma vigília e você irá orar de joelhos ou mesmo em pé, com movimentos, mas é uma oração com mais liberdade, então você ora por várias pessoas, cita nomes, cita situações. Agora, se é uma oração de abertura do culto e você não precisa ter um tempo, na minha igreja particular, antes do culto começar, nós temos um tempo de oração. Então, às vezes nós pegamos o microfone, ou quem pega o microfone, ora por vários pedidos de oração. Mas se você está fazendo em um congresso, um exemplo, ou num culto que todo mundo já está ali pronto, e você irá iniciar, então você ora pela abertura do culto. Ora pelo culto na abertura, na verdade. Vou mudar aqui a minha frase. Então você vai orar de qual forma? Você vai se dirigir a Deus, não é? No nome de Jesus. Você irá, desculpe a repetição, já série de vídeos eu começo a ficar cansado. Você irá agradecer e pedir a bênção de Deus em cada etapa deste culto, né? Então o que você irá falar? Deus abençoe os louvores, receba nossos louvores, conduza-nos através dos louvores, através da palavra, através dos cânticos, através das ofertas. E nós lhe damos liberdade para que o Senhor se manifeste. Neste momento, a oração ela tem que vir do coração. Todos os momentos, na verdade, né? A oração ela tem que surgir do coração. Eu gosto de orar muito e oro desde muito novo em público. E algumas pessoas falavam assim, olha, como que você ora tão bonito? E com o passar do tempo eu descobri porque as pessoas falavam que eu orava bonito e o que é a oração bonita. Eu também olho para outras pessoas orando e falo, que oração linda. A oração bonita, a oração linda, a oração que toca o coração, é uma oração sincera, quebrantada, e uma oração que sai do profundo da alma. É isso que será uma oração bonita aos seus ouvintes. Como nós estamos falando de oratória, você então vai fazer o uso, sim, de palavras que sejam elegantes. Não tem problema. Deus não vai falar assim, se meu filho está falando elegante, se durante o dia ele nem fala assim. Não. Tua oração você está fazendo a Deus, então você tem que oferecer o teu melhor. Pastor, mas eu falo de maneira muito simples, eu falo um português bem fraco. Deus irá ouvir da mesma forma. Mas você que está fazendo esse curso, você que está fazendo teologia, você quer aprimorar a sua maneira de comunicar. Então você pode orar com palavras que sejam coerentes, palavras que transmitam aquilo que está em seu coração. No momento de um culto, vamos dizer que você é convidado para fazer a oração pelas ofertas. Convido aqui o pastor Samuel para fazer a oração pelas ofertas ou por esse momento de ofertas. Se você estiver conduzindo o culto, você vai falar mais ou menos assim. E se você estiver sendo convidado, o que você vai fazer? Você irá cumprimentar o povo, saudar o povo e entrar na oração, iniciar a oração. Você não vai falar de ofertas novamente. A não ser que ninguém falou e você foi convidado para falar de ofertas também. Mas se alguém já leu um texto, já falou sobre ofertas, você só vai orar pela vida das pessoas que estão ofertando, agradecendo a Deus, declarando palavras de bênção, de vitória, profetizando na vida daqueles que estão ofertando, dizimando, cumprindo um voto. Se você pode também orar por algum projeto da igreja que foi anunciado, projeto de construção, de ampliação do templo. Você pode orar por aqueles que estão desempregados, para que as portas do emprego abram. Mas se você está orando pelas ofertas, você não vai orar a Deus, derrama fogo, derrama poder, que nós possamos sentir unção, nos salva, nos cura. Não. Você vai orar pelas ofertas. E no momento da oração também, você não deve ficar querendo combater alguém que ministrou a oferta anterior, falando, por exemplo, assim, Deus, não importa nossa oferta, o Senhor não quer a nossa oferta, o Senhor quer o nosso coração. Tem pessoas que fazem orações que são totalmente contrárias à Bíblia. Como que Deus não quer as nossas ofertas, nossos dízimos,
se na palavra dele nos ensina a ofertar e dizimar? Você entende isso? Alguém é convidado para orar por curas e fala assim, Deus, não importa se essa pessoa vai ser curada. E você usa expressões que acabam sendo contrárias à palavra do Senhor. Importa sim, porque quem está sofrendo é essa pessoa. Essa pessoa pediu oração para a igreja, alguém pediu para você orar, a igreja está orando e você vem naquele momento como sendo a voz da oração da igreja, falar, Deus, não importa, importante é o teu amor. É claro que quando nós falamos assim, Deus, na oferta, né? O Senhor não se importa com a nossa oferta, isso é uma mentira, que Deus importa com a oferta sim. Entretanto, talvez essa pessoa queira dizer que o mais importante para Deus é o nosso coração, que Deus não quer apenas o dinheiro, a oferta que podemos dar, mas Deus quer a nossa vida e que a oferta seja a expressão da nossa adoração. Aí você vê que muda então a mensagem. Então, se você foi convidado para orar pelo pregador, você vai orar pelo pregador. A não ser que alguém que te convide para orar, ou você que está dirigindo o culto, na sua liturgia, na sua oratória, você vai dizer assim, convido o pastor Samuel para orar pelos enfermos, pelas ofertas e pelo pregador da noite. Então eu tenho 3 momentos de oração dentro da minha mesma oração. Então eu oro, Deus, pela cura as pessoas, Deus abençoa os dizimistas, os ofertantes, e Deus use o pregador nesta noite. Eu cito o nome dele, posso citar, ou se não lembrar, se só ora, falando Deus pelo pregador, que ele seja canal de bênção, que nós possamos estar com o coração aberto. Se você estiver dirigindo um culto, e eu quero te orientar que você que dirige um culto, iniciou com uma oração focada, já passa, então logo você vai chamar alguém para cantar e esteja essa pessoa pré-avisada. Então já entra o louvor e o louvor entra no mesmo ritmo da sua oração. E você que irá tomar o microfone novamente, receber o microfone para continuar, se a igreja está numa crescente de unção, de alegria, não pegue o microfone e deixe cair aquele momento, porque você tem que conduzir, ampliando, fazendo com que aumente a expectativa do povo, as emoções do povo, a unção dentro da igreja. Então, o louvor está cantando, o pessoal está chorando, celebrando, talvez orando em línguas, e aí você pega o microfone, pegar até minha garrafinha d'água aqui e fala, amém, irmãos? Calma, calma, se assente. Você quebra todo o ritmo da liturgia do culto, todo o ritmo da oratória. Então, na mesma pegada, na mesma emoção, no mesmo ritmo, pega o microfone, entra falando e vai adequando a sua fala para que o público esteja ouvindo. É claro que em muitas igrejas que dá lugar às expressões de adoração, a expressão da voz corporal de adoração, né? A igreja está cantando, louvando a Deus. Você não vai falar, irmãos, amém, calma, calma. Não. Deixa eles ir ali adorando, glorificando, mas você tem que dar continuidade. Então você entra naquele ritmo, pode diminuir um pouco o tom da voz, não muito, porque a pessoa precisa entender, e também não muito baixo e nem muito lento, mas você pode diminuir para que as pessoas possam entender o que você está falando, mas manter o tom da sua fala. E é muito bom também que antes de você convidar as pessoas para vir na frente, você possa falar mais ou menos assim, iremos ouvir uma leitura da palavra, ou a leitura oficial ou devocional com o pastor Samuel. A seguir, as crianças estarão louvando a Deus. Após as crianças, os jovens louvando a Deus. Te dou dando um exemplo, né? Ou a irmã Maria, o irmão José, estará entoando louvores de adoração a Deus juntamente com a igreja. Cada um de nós temos uma característica, você vai usar a sua característica. Então você vai anunciando 2, 3 oportunidades para que a pessoa fique preparada. E na sequência não fique aquele gap, aquele silêncio. E você não fique conversando com as pessoas, certo aí? Preparou o som? Não fique essas conversas paralelas no momento da liturgia, no momento do culto.
o culto ali, ele é espiritual, ele é a Deus, ele é com excelência. Vamos dizer agora que no culto que você esteja dirigindo, você precisa fazer a apresentação de pessoas que estão ali na igreja, pela primeira e a segunda vez. Você com o teu pastor, ou se você for pastor, vocês na sua igreja irão definir a forma de apresentar pessoas em um momento de culto. Eu sugiro que essas apresentações sejam rápidas, breves, sejam elegantes, de maneira educada. Se for, eu agora estou dando um exemplo, se for um público que não é cristão, não é evangélico, eles não gostam, pelo que nós temos notado, que quem está lá dirigindo o culto fica perguntando: você aí é novo na igreja? É a primeira vez? Ah, tô vendo uma carinha diferente, hein? Ó, não adianta se esconder aí não, é você mesmo. Você mesmo está escondendo aí atrás do ombro dessa irmã aí de vermelho. Não, não faça isso. Né? Se você recebeu o nome, cita os nomes. Crie uma frase, se vocês queiram falar com toda a igreja, uma frase curta, rápida e alegre. Ou, no meu caso, eu gosto da minha igreja, quando eu apresento, que eu cito o nome das pessoas, não peço mais para se colocar de pé, para acenar com a mão, eu só cito o nome e digo para eles que eles sejam bem-vindos, que nós estamos felizes com eles ali, que essa igreja, essa casa é uma família para pertencer, que se eles não pertencem a nenhuma igreja evangélica, nós estamos de braços abertos. Enfim, falo palavras que são, e sempre com um sorriso nos lábios, é claro, né? Muito bem vista por eles, como eu gostaria de ser bem recebido, que Deus tem uma palavra para eles, que a vida deles vai ser transformada, e se eles foi convidado por alguém, essa pessoa ama muito eles, porque quer a transformação. E aí eu encerro dizendo: toda igreja que queira receber algum bem-vindo, diga amém. E no final da palavra, você sempre usa uma expressão forte, para que o povo venha com você. Imagina se eu falo assim: a igreja está feliz em receber o pastor Samuel aqui. Diga amém, irmãos. O pessoal vai dizer como? Amém. Agora eu vou dizer assim: está conosco o pastor Samuel, a igreja está feliz em receber, diga um amém bem forte. A igreja, amém. Ou você pode pedir para as pessoas dar uma salva de palmas pela vida dessa pessoa. Ou uma música, um louvor. Agora não peço para as pessoas, fique de pé que as pessoas vão te cumprimentar. Mas eu vi também em uma igreja algo muito positivo. Eles fazem a apresentação e falam: você que não é dessa igreja, se coloque de pé porque nós queremos te entregar uma lembrança. E aí eles correm, as pessoas já preparadas, no momento do louvor, correm, entregam uma lembrança. Olha, é preciso na igreja, vou abrir um parênteses aqui, os convidados que chegam desde a porta, desde o portão da igreja, da calçada, até sentar, ser cumprimentado por 20 pessoas no mínimo. E na saída, novamente, 20 pessoas treinadas e preparadas. Eu posso depois trazer um próximo curso aqui sobre recepção na igreja. Porque ela vai pensar assim: se a igreja tem 1000 pessoas, 20 vieram cumprimentar. Se a igreja já tem 100 pessoas, 20 vieram cumprimentar, ela vai falar assim: todo mundo veio me cumprimentar. Então ela foi bem recebida. Agora, se você está apresentando pastores, cantores, políticos, aí você pode falar: aqui está o pastor Samuel se coloca em pé, está ali sua esposa, sua filha, enfim, falar quem é o pastor Samuel de maneira rápida, breve, principalmente gastar mais tempo com os pregadores da noite, se você não preparou nenhum vídeo na hora que ele for entrar na mensagem. Então, fica aí essa dica muito especial para você. Se você for convidar ali o pastor para receber o microfone, não diga assim: vamos dar uma oportunidade ao pastor. Não, o pastor, o líder principal da igreja, eles não têm a oportunidade. Eu não estou cedendo uma oportunidade para eles. Deus já deu a oportunidade de eles serem o porta-voz, o anjo de Deus naquela igreja. Então você pode dizer: vou voltar o microfone, passar a continuidade do culto, do trabalho, do congresso, desta noite, ao pastor ou ao líder que seja maior do que você. Com isso, você terá uma oratória bem assertiva no exercício cristão. Para encerrar, imagine se você for em um culto fúnebre. Em um culto fúnebre, a maior dúvida que eu vejo é as pessoas perguntar: como que eu saldo as pessoas? Porque é um momento de muita tristeza e deve ser
um momento de tristeza, deve ter liberdade para todos ficarem tristes, chorarem, porque a Bíblia diz que no dia do choro nós precisamos chorar junto, no dia da alegria se alegrar junto. Como que você cumprimenta um público dentro de uma cerimônia de funeral, cerimônia fúnebre, em um velório? Como você atrai as pessoas se você não tiver com o microfone, né? Se você não tiver o uso de microfone, de caixa de som, você vai ter que aumentar a tua voz em um som, em um tom que a conversa pare e as pessoas ouçam e se aproximem de você. Então as pessoas ficam na dúvida: eu cumprimento com a paz do Senhor, eu cumprimento com bom dia, meus amigos, meus colegas. Não diga assim, porque a oratória vai ficar de maneira bem diferente do momento. Mas você pode já cumprimentá-los dizendo assim: familiares e amigos presentes. Se aumenta a voz, inicia com essa fala, que a atenção vai se voltar para você. Nesse momento você pode dizer: quero cumprimentar a todos com a graça, com a paz, com a misericórdia, já transmitindo sua palavra de condolência logo no início para as pessoas. Logo que transmitiu a palavra de condolência, você pode convido a todos para que se aproximem deste momento de oração, momento que faremos um culto fúnebre, uma cerimônia fúnebre. Peço que se aproxime. E aí você, antes da sua fala, quando chegar ali na cerimônia, você logo pergunte para quem te convidou. Se você não conhece a família da pessoa que partiu, você vai perguntar o nome dela, nome completo, se era casado, se não era, idade, se tem filhos, neto, bisneto, o que fez, o que deixou de legado. E aí no momento da sua cerimônia, você precisa trazer isso à tona, né? Por exemplo, estamos aqui no funeral desse querido amigo, dessa irmã, ou se não é amigo seu, você vai falar assim: deste pai de família, deste prefeito, do ex-prefeito, e você vai citar coisas que a pessoa fez, realizou, né? Principalmente a área da família. Você vai dizer assim: deste pai, deste avô, que também foi um grande empresário nessa cidade, ou desse homem que não foi um grande empresário, foi um funcionário de um funcionário exemplar, e aí você vai citando. E você vai falando quem é essa pessoa de maneira positiva. Mas, pastor, se a família me convidou para fazer um culto fúnebre para um traficante, para um bandido, foi morto, eu sabia que não prestava, mas você vai estar fazendo culto fúnebre ali pelos familiares. Nós, evangélicos, não fazemos culto fúnebre para o corpo, para o morto, né? Fazemos o culto fúnebre para a família, mas devemos então falar do morto. O que eu vou falar? Vou mentir? Você não vai nem mentir e nem falar das coisas ruins que essa pessoa fez. Se ele é um filho, você vai falar desse filho que a mãe nesse momento sofre tanto, e a vida é assim. Você vai trazer elementos da Bíblia. A Bíblia fala que existe uma hora de partir, e aí você entra com a mensagem bíblica sobre morte, evangelística, falando sobre a importância de nós estarmos preparados para partir deste mundo e para se encontrar com o Senhor Deus. E você deve trazer uma mensagem também de esperança em uma vida eterna, em uma vida futura após a morte, usando tons que sejam lentos, baixos, não muito baixo para que a pessoa não te ouça, mas de uma forma calma. Você pode até em alguns momentos trazer mais euforia no momento que você estiver pregando, falando a palavra, e falar sobre a esperança, sobre Cristo venceu a morte, sobre o corpo morre, mas a alma está viva perante o Senhor, e nós teremos a esperança que um dia nos encontraremos, muito breve, com a pessoa que partiu, com nossos amigos, familiares, aqueles que entregaram a vida a Jesus. É claro que você não vai evidenciar se a pessoa ali morreu no crime. Você vai falar: vamos encontrar com ela no céu. Nós não podemos nem falar que vai encontrar nos céus
Ou no inferno, mas não podemos falar também, as pessoas foram para o inferno e vão para os céus. Mas você tem que ir de maneira com muita cautela falar de vida eterna, que todas as pessoas precisam entregar a vida a Jesus e estar preparado. No velório, há um lugar muito propício para a evangelização e para deixar uma mensagem de consolo para todos aqueles que estão ali. E você deve se vestir de maneira coerente. Você deve estar próximo ali do caixão ou de algum lugar que lhe for cedido, depois que a família lhe permitiu. Você então cumprimentou, saudou os presentes, ali amigos, familiares, presente, que a graça, que a misericórdia do Senhor esteja no seu coração. Nós iremos fazer uma oração, faça uma oração pedindo a Deus consolo, força, leia a palavra, convite alguém para cantar, ou melhor dizendo, louvores que falam da vida eterna, de morte. Se você não conhece, eu deixo como tarefa para você 2 tarefas. Prepare uma cerimônia, você que é pastor, pregador, uma cerimônia para culto fúnebre e deixe na sua Bíblia. Porque nós nunca vamos receber um convite, olha, fulano vai morrer o mês que vem. Não existe isso como um casamento, né? Nós sempre somos pegos de surpresa. Então você precisa deixar pronto. E também conheça quais que são os louvores, hinos da harpa cristã, do cantor cristão, que falam de vida eterna, de morte. Os louvores devem ser nesse tom, com essa temática. E se a pessoa que morreu gostava de um louvor, de um hino muito conhecido, você pergunta para os familiares, e aí os familiares vão falar, sempre ela ou ele cantava tal hino. Ou o próprio familiar pode também pedir um louvor, uma música que o pai, que a mãe, que o parente gostava. Você também pode também franquear uma oportunidade para algum parente muito próximo. Então você deve falar com ele, ou com a esposa, ou com o esposo, ou com o filho, ou com o neto, ou com um amigo. E você fala, então eu vou te dar 5 minutos ou 10 minutos. E aí no momento que você estiver falando, terminou a mensagem, você fala, vou convidar, ou antes da mensagem, convidar fulano para falar, trazer uma homenagem. Essa homenagem pode ser uma lembrança, uma recordação, uma poesia, um hino. A pessoa fala, você prega, você faz uma oração final. E no final você fala, se aproxime para você estar abraçando a família, também despedindo da pessoa que faleceu. Tá bom?